Conta de uma questão que surgiu aqui no Facebook ontem e hoje. E eu estou assim sem tempo de escrever, eu preferi falar. Ela tem duas motivações, esse vídeo. Primeiro foi uma postagem que eu fiz ontem a respeito do Olavo de Carvalho, onde eu chamava atenção para um fato que me parece muito instigante, que é o seguinte: como que eu considero Olavo de Carvalho a face pública que todo mundo conhece, né? Mas além dessa face mais pública, tem uma outra que eu chamei a atenção para esse fato dele ser um grande intelectual, sujeito bem formado, um bom professor de filosofia, didático, um autor de um texto claro, consistente e elegante, um homem culto, né? Poucas pessoas sabem disso. E apesar disso, ele é um inescrupuloso propagandista vulgar de um direitismo tão abjeto quanto delirante. Então a minha questão é essa: como uma pessoa pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Chamava atenção para essa ambiguidade, e os comentários que se seguiram a essa postagem mostram, sim, a meu ver, muito do desconforto, né, que essas ambiguidades provocam, como se as pessoas, um grupo grande de pessoas, preferissem a não ambiguidade, né, o tudo ou nada, ou preto e branco, né, e sente-se um desconforto muito grande, né, quanto a isso. Eu lembrei que esse desconforto diante da ambiguidade me lembrava um elemento da atual conjuntura, muito característico da atual conjuntura, que é a postura que se toma, em geral, em relação a Lula. A postura que se tem, em geral, em relação a Lula. Que é, de um lado, os demonizadores, né? De outro lado, os sacralizadores de Lula. Para os demonizadores, Lula só teria uma única face. Tudo que vem de Lula se refere a ele, ou se a ele se relaciona, é por isso mesmo ruim, né? Sem exceção, sem matiz. E, por outro lado, os sacralizadores, que pensam que tudo aquilo que se refere a Lula, que vem dele, ou que a ele diz respeito, é por isso mesmo bom, sem nuance, né? Então, essa demonização, essa sacralização, diz respeito, a meu ver, a esse mecanismo psíquico de defesa, né, que se defende das ambiguidades, das nuances, né? É como se, porque a ambiguidade e a nuance exige uma postura diante do real mais complexa, né? E nem todos nós estamos assim, em condições psíquicas, emocionais e existenciais de dar conta dessa complexidade. Por isso, muitos de nós preferem o tudo ou nada, o preto e branco. Eu acho que o desconforto que a minha postagem em relação ao Olavo de Carvalho causou vem dessa dificuldade. Eu acho que essa dificuldade testemunha uma pobreza existencial, e essa pobreza é, em geral, base de sustentação para os projetos totalitários, à direita e à esquerda, né? Então isso foi uma questão de outra. Hoje eu vi uma postagem de um querido amigo, uma das referências no Facebook, Gustavo Gindre, que ele fala também do Olavo de Carvalho, né, hoje, não sei se em função do que eu escrevi ontem, não é? E fala de uma coisa assim que me pareceu digna, deixa eu pegar aqui o mouse, me pareceu digna de comentário, que é, deixa eu ver se eu recupero aqui o que ele escreveu. Eu não consigo, é o seguinte, ele diz o seguinte, que essas manifestações de terraplanismo, de essa insurreição contra a vacina, a negação da teoria da gravidade e outras barbaridades, isso dizia respeito, isso seria resultado, assim, essas manifestações assim, desse retrocesso, né, científico, cognitivo, diria respeito a um problema do nosso ensino fundamental. É isso que eu quero contestar contestar não, polemizar, né? Nesse meu vídeo.
Porque eu acho que essas manifestações, e a essas podem se somar muitas outras, que eu vou dizer depois, se deve a uma questão mais profunda, não apenas a um processo de degradação, como resultado de um processo de degradação do nosso ensino público. Isso diz respeito a uma questão mais de fundo. E essa questão mais de fundo que eu gostaria de trazer. Né? Essa questão mais de fundo, em última instância, responsável por essas, vamos dizer, patologias, né? Essa questão mais de fundo, ela foi anunciada, né, sobretudo, acho que de forma assim, mais emblemática, por dois pensadores, né, Marx e Nietzsche. Marx na primeira metade do século XIX e Nietzsche na segunda metade. Marx e Nietzsche ocupam, assim, no espectro, vamos dizer assim, ideológico, posições quase que antagônicas, assim, né, polares, né, mas apontaram, a meu ver, uma mesma e única problemática. Marx, naquele famoso Marx e Engels, no Manifesto Comunista, né, naquele famoso parágrafo, onde eles descrevem de uma forma brilhante, tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista assim, sociológico, eles descrevem os efeitos, né, revolucionários do ascenso da burguesia e do capitalismo. Né? E ali, nesse parágrafo, onde consta a famosa frase, né, tudo que é sólido desmancha no ar. Essa é uma imagem precisa, ao meu ver, ao mesmo tempo brilhante do ponto de vista estético e brilhante do ponto de vista hermenêutico. Tudo que é sólido desmancha no ar. Quer dizer, a burguesia e o capitalismo fizeram com que tudo que parecia sólido, né, durante dezenas de séculos, se desmanchassem no ar. Né? E essa frase, essa expressão tão bela, ela serviu de mote para esse célebre livro, né, aqui do Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, a aventura da modernidade. Então, eu estou entendendo a aventura da modernidade à luz dessa imagem tão forte, tão bela quanto clara, quanto precisa, né? Como chave de leitura para as mudanças culturais na modernidade. Né? E aqui eles citam, deixa eu ver se eu pego aqui a passagem do manifesto, né? Do manifesto comunista, o Bormann cita assim, a burguesia não pode sobreviver sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção e com eles as relações de produção e com eles todas as relações sociais. Então, a burguesia revoluciona constantemente os instrumentos de produção e, por decorrência, as relações de produção e, por decorrência, as relações sociais. Todos os campos da atividade humana são revolucionados pela ascensão da burguesia. Podemos dizer hoje, assim diríamos assim hoje, né? O capitalismo não pode sobreviver sem etc. Por que o capitalismo não a burguesia? Porque o capitalismo hoje quase que prescinde da burguesia. Ele é uma engrenagem que já não precisa daquela figura do burguês clássico, né? Ela tende a desaparecer. Hoje nós teríamos no lugar da burguesia uma espécie de uma plutocracia. Os gerentes, os proprietários, os acionistas e os gerentes do grande capital. Né? A burguesia, como aquela figura clássica, está desaparecendo. Aí continua o Marx e Engels no Manifesto Comunista de 44. Né? Revolução ininterrupta da produção contínua, perturbação de todas as relações sociais, interminável incerteza e agitação distinguem a era burguesa de todas as anteriores. Então, o que distingue o mundo burguês do anterior é essa revolução ininterrupta da produção, das relações sociais, das relações de produção, né, etc. Então, a revolução ininterrupta. Isso vai ter uma consequência, diversas consequências. E uma cabe aqui destacar. Então, diz assim, ainda Marx e Engels, né? Todas as relações fixas, enrijecidas com seu travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e opiniões, foram banidas.
É um texto belíssimo, né? Então, todas aquelas relações fixas, com o seu travo de antiguidade, muito bom isso, né? E veneráveis preconceitos e opiniões foram banidas. Todas as novas relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se ossificar. Antes de se tornar velha, né, já são velhas. O Caetano diz isso, né? Como é que é? Tudo é construção e já é ruína. Né? Caetano diz é mais ou menos isso, né? Antes de envelhecer já se torna velho, devido ao que? O acelerado do tempo no mundo burguês. Tudo, aí vem a frase emblemática. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado é profanado. Tudo que era sagrado agora é profano. E os homens finalmente são levados a enfrentar as verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus companheiros humanos. Isso é extraordinariamente belo e extraordinariamente esclarecedor da nossa condição. Então, o capitalismo, ele traz, nesse acelerar, nesse ritmo, nessa aceleração, a exasperação da velocidade do ritmo histórico, o acelerado ritmo histórico, tudo que era sólido, que parecia sólido, se desmancha no ar, e por isso nós somos obrigados a nos confrontar com a nossa própria realidade. Né? Ok, isso aí está muito bem. São Marx e Engels no Manifesto. A isso, a meu ver, a essa concepção, compreensão de tudo que é sólido, desmancha no ar, a meu ver, se associa uma outra, que foi anunciada neste livro aqui, pela primeira vez, por Nietzsche, H é Ciência, ciência alegre, né? A ciência jovial. Aqui nesse livro está anunciado pela primeira vez a célebre formulação do Nietzsche: Deus morreu. Gott ist tot. Deus está morto. Deus morreu. É a primeira vez que ele anuncia, nessa obra ainda da primeira fase da sua carreira. E, uma vez anunciado nessa obra, isso vai ser um dos motes centrais da sua filosofia, o anúncio da morte de Deus, o reconhecimento da morte de Deus. Nietzsche não está propondo a morte de Deus, Nietzsche não está desejando a morte de Deus, Nietzsche está reconhecendo esse fenômeno que veio para ficar e que é grávido de inúmeras consequências. Né? A morte de Deus. E atenção, a morte de Deus, o que menos é a morte de Deus é um fenômeno religioso. É também, mas lateralmente. A morte de Deus diz respeito a um fenômeno, sobretudo, da ordem metafísica, ou seja, da ordem da compreensão do sentido mais geral da realidade. Tem a realidade, nós compreendemos a realidade e nós damos um sentido mais geral à realidade. Esse sentido mais geral que emprestamos à realidade foi construído longamente, não é? E nesta construção, dessa compreensão mais geral da realidade, Deus, depois eu explicar o que significa isso, ocupou na modernidade, na pré-modernidade, um lugar central. O Nietzsche está dizendo a morte disso, o fim deste tipo de compreensão. Então ele diz assim, no livro terceiro da H é Ciência, no parágrafo, no aforismo, né, 108, porque esse é o livro já composto por aforismos, né, grandes frases, grandes sentenças, grandes pensamentos. Então ele diz assim, no terceiro livro, no 108, lutas novas, importante, lutas novas. Olha o espírito marxista aí, né? O espírito marxista não, aquele espírito também é investigado por Nietzsche, por Marx. Então ele fala assim, lutas novas, 108. Depois da morte de Buda, o Siddhartha Gautama, né, da Índia, né, depois da morte de Buda, sua sombra ainda se mostrou durante séculos numa caverna. Aí ele mistura aí o budismo com Platão, né? Sombra enorme e aterradora. Não o Buda, a sombra. Deus morreu, mas os homens são de tal modo que haverá ainda, talvez, nas quais sua sombra se mostrará.
Então nós já não estamos, nós, os pósteros em relação a Nietzsche, já não estamos à sombra da luz divina, nós estamos na sombra da sua ausência. Interessante trabalhar essa ideia. Aí, depois tem mais um parágrafo, o aforismo 125 aqui. O Nietzsche não demonstra, ele mostra, como se fosse um artista, né? Ele mostra, e aí o leitor é que tem que ter o trabalho, o divino trabalho da ruminação lenta, serena e profunda. Então ele diz assim no parágrafo, no aforismo 125. O insensato é o título do aforismo. Algumas traduções fazem assim, traduzem por o homem louco, the madman, né? O insensato, o desarrazoado, né? O que perdeu a razão. Então diz assim: nunca ouviram falar de um louco que em pleno dia acendeu sua lanterna e pôs-se a correr na praça pública gritando sem cessar: procuro Deus, procuro Deus. Como lá se encontravam muitos que não acreditavam em Deus, seu grito provocou uma grande hilariedade. Então essa cena é fortíssima, né? Claro que ele faz menção àquele personagem grego, Diógenes, né? Que durante o dia, com uma lanterna, ele procura um homem, procura um ser humano, né? Procura um ser humano. O que remonta ao Fernando Pessoa, né? Eu não conheço ser humano, nunca ouvi a voz humana, todos os meus amigos são príncipes, príncipes em tudo, né? Ninguém foi vil, ninguém se humilhou, ninguém abaixou na hora do soco, ninguém foi motivo de risada dos criados, né? Todos príncipes, né? Então Fernando Pessoa também, qual Diógenes não conseguiu encontrar a voz humana, todos príncipes, né? E aqui, fazendo menção a isso, Nietzsche fala de que esse homem não procura Deus. Não, esse homem não procura um homem como Diógenes, como Fernando Pessoa. Ele procura Deus. E nessa praça, que é a praça da modernidade, ela está ali habitada, né, por ateus, gente de espírito livre, de espírito avançado, que já não está mais com essa crença tão atrasada, tão mesquinha em Deus, né? Então essas pessoas se dispõem a rir, coitado, esse louco não sabe que Deus morreu. Então, dando sequência aqui ao que Nietzsche diz, né? Então lá. Como lá se encontravam muitos que não acreditam em Deus, seu grito provocou uma grande hilariedade. Dando sequência. Ter-se-á perdido? Deus se perdeu? Perguntou um. Ter-se-á perdido como criança? Como uma criança era que Deus se perdeu dos pais? Perguntou outro. Ou terá se escondido? Terá medo de nós, Deus? Por isso que ele sumiu? Terá partido? Assim em viagem? Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo, né? Claramente um deboche. Esse deboche do homem culto, do homem do iluminismo, do cientista em relação às crendices, ao espírito do ancião regime, né? Muito bem. O louco saltou em meio a eles e trespassou-os com o seu olhar. Agora o louco falando, né? Para onde, o louco, o insensato, o ingênuo, o tolo, para onde Deus foi? Bradou. Vou lhes dizer. Agora não, agora só. Ah, não é ele mesmo, é louco. Nós o matamos, vós e eu. Nós todos somos seus assassinos. Portanto, a morte de Deus não se deve a nenhum episódio isolado, a nenhuma ação isolada de algum grupo ou de alguma circunstância específica. Todos nós. Então, a história do Ocidente, pós-Deus e depois Deus. É um processo histórico. É um processo histórico que colocou Deus como centro. E esse mesmo processo histórico, no seu desdobramento, que destituiu esta centralidade de sua centralidade. Então, a morte de Deus significa Deus não é mais central na cultura. Perde a centralidade. Né? Quando perde a centralidade, nós estamos vivendo o quê? Na sombra, não à sombra da luz de Deus. Na sombra dessa perda de centralidade.
Lembra lá quando ele se refere a Buda. Buda morreu, e o budismo é o quê? É a vigência na sombra de Siddhartha Gautama, da doutrina de Siddhartha Gautama, quando ele se ilumina debaixo daquela célebre árvore. Né? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Espero que sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas pessoas. Maria de Médicis, Mário Sérvio, ok. Muito bem, deixa eu dar continuidade aqui. Tudo isso para falar lá dessas posturas que nos parecem tão absurdas, né? Que a Terra é plana, que vacina não se deve tomar, que outras coisas que nos parecem tão absurdas, né? Coisas que nos parece que estavam na página virada da história. Parece que algum diabinho pegou as páginas viradas da história e desvirou, dando atualidade a tudo. Tudo que já foi passado, hoje reivindica direitos de atualidade. Isso nos incomoda tanto, né? Porque o passado não passou. O passado insiste em querer vigência no presente. Pois é, eu vou dizer o seguinte, isso é uma consequência da morte de Deus. Esse é o meu ponto. Mas vamos seguir aqui o meu raciocínio. Espero que não esteja aborrecendo o domingo de vocês. Por sinal, um belo dia de sol aqui no Rio de Janeiro. E daqui a pouco eu vou à rua me beneficiar um pouco dessa fulgurante natureza carioca nesse primeiro dia da primavera, né? Ok, vamos lá então. Enquanto isso, vamos nos ocupar do pensamento. Que é bom também, né? O pensamento também tem os seus encantos e os seus prazeres. Então ele diz assim, o louco, né? Esse que procura Deus. Nós o matamos, vós e eu. Nós todos, nós somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como podemos esvaziar o mar? O mar, a totalidade. Como nós podemos esvaziar de sentido? O que dava sentido à totalidade era Deus. Como nós podemos tirar o sentido da totalidade? Como podemos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Deus era o horizonte, né? O horizonte que estava diante de todos nós, o horizonte para o qual todos nós nos dirigíamos. Apagamos esse horizonte, apagamos essa referência única, que de certa maneira coesionava a nossa sociabilidade, porque o horizonte era o mesmo para todos. Se eu apago o horizonte, nós não temos mais uma referência única. Cada um vai ter que buscar a sua. Não é isso que nós estamos vivendo? Ok. Então eu chamo assim de síndrome da comida aquilo. Cada um faz seu prato. Os pratos mais exóticos, né? Sashimi com costelinha de porco, com molho rosé, espaguete com feijoada e uma farofa para dar unidade ao conjunto. Quando o horizonte se apaga, cada um de nós vai ter que encontrar suas próprias referências. Né? A vida é dura. Mas, seguindo aqui, onde é que eu estava? Então, o mar, né, foi... Como é que nós... Esvaziamos o mar, apagamos o horizonte. Que fizemos quando desprendemos a corrente que ligava esta terra ao sol? Que imagem linda, né? Então a Terra, o lugar onde nós habitamos, o lugar da imanência, onde todos nós estamos, realizando a nossa vida, mas essa Terra se referencia a algo que não está nela, ao Sol, que é universal, que é para todos. Né? E havia, então, um elo de unidade, um elo que ligava o finito temporal, a Terra, ao intemporal, o Sol. Algo fez com que esse liame, esta ligação desaparecesse. É uma imagem fortíssima, belíssima e, ao mesmo tempo, muito esclarecedora do ambiente existencial, da conjuntura espiritual na qual nós nos encontramos. Né? Vamos seguir. Para onde vai agora? Para onde vamos nós? Sem o sol para nos orientar, para onde nós vamos? Essa é a questão. É nesse lugar que nós estamos. Sem o sol, sem o céu que nos orienta, é como se agora nós temos que navegar sem a orientação das estrelas, porque as estrelas
entre nós e as estrelas surgir um conjunto de nuvens que não nos permite mais nos guiar pela transcendência, por algo que seria a mesma, que teria a validade de ser, por ser a mesma referência para todos nós. A morte de Deus significa isso. Então diz assim: para onde vamos nós? Longe de todos os sóis. Então agora nós não temos a referência, Deus morreu. Então veja, a morte de Deus, o que menos é um fenômeno religioso, apesar de ser lateralmente, mas é lateralmente. O central da questão é o seguinte: nós perdemos a nossa referência, tendemos a perder a nossa referência de sentido mais geral para o que nós chamamos de realidade. Nós estaremos caindo incessantemente para frente, para trás, para o lado, para todos os lados, ou seja, que descreve uma situação de desorientação sem oriente, né? Desorientado sem oriente. Quem orientava? Quem era o oriente? Deus. Desnorteado, sem norte. Quem nos norteava? Quem era o norte? Deus. Então, para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, caindo. Haverá ainda um acima, um embaixo? Será que não podemos falar ainda nesses termos, acima e embaixo, se não temos uma referência que calcione essa espacialidade acima e abaixo? Acima e embaixo precisa de uma referência, a referência está se perdendo. Não erramos no sentido de andamos, nós caminhamos, como através de um nada infinito. Parece que sem esse horizonte nós estamos diante de um nada infinito. Nada infinito não é para os fracos, não. Não sentiremos na face o sopro do vazio. Poxa, é lindo esse texto, né? Nós não estamos assim, sentindo na face, com a morte de Deus, o sopro do vazio. Não fará mais frio. Não surgem noites, cada vez mais noites. Caramba, as noites com a morte de Deus são cada vez mais noites. Porque não tem a promessa da aurora, do alvorecer, noite eterna. Não será preciso acender as lanternas pela manhã? Sem o sol, né? Até de manhã a gente vai ter que acender as lanternas. Haja conta da light para pagar. Não escutamos ainda o ruído dos coveiros que enterram Deus. Então, os coveiros estão enterrando Deus. Nós estamos escutando esse ruído. Esses coveiros que enterram Deus são, ao meu ver, essas religiões fundamentalistas, né? Só um parênteses, ao meu ver, a morte de Deus abre campo para novo tipo de religiosidade. A morte de Deus é uma grande oportunidade para que as religiões, ou pelo menos algumas delas, se libertem da sua indevida vocação moral e recuperem a sua devida vocação ética. Mas isso é outro tema, a gente conversa outro dia sobre isso. Vamos seguir em frente aqui nessa descrição belíssima, né? Tão bela quanto aquela do Marx e Engels. Eu sugiro, então, que, se alguém se interessar, leia aquela passagem do manifesto, combinando com essa passagem da Gaia Ciência, tá? Acho que vai ser de bom proveito. Tanto estético, quanto afetivo, quanto cognitivo. Muito bem, onde é que eu estava? Meu Deus do céu, não sentimos nada. Aqui. Então ele fala, né? Não será preciso acender as lanternas pela manhã? Não escutamos ainda o ruído dos coveiros que enterram Deus, que eu chamei isso dos fundamentalistas, né? Esses coveiros que enterram Deus são os fundamentalistas, não tem dúvida quanto a isso. Não sentimos nada da decomposição divina, o cheiro desse cadáver insepulto, o cheiro desse cadáver insepulto é o fundamentalismo, a meu ver. Os deuses também se decompõem. Isso também é extraordinário, essa imagem. Porque os deuses sempre adquirem uma forma, e uma forma humana, dada pelos homens a essa possível entidade transhistórica. Mas ao darmos uma forma histórica ao transhistórico, essa forma histórica perece pela própria história. É a história que ergue e destrói, porque tudo que é sólido desmancha no ar.
A burguesia apenas acelerou esse ritmo de deposição dos nossos ídolos, né? Ela não inventou a história, ela acelerou o ritmo da história, a burguesia e o capitalismo. O capitalismo, melhor dizendo, né? Como Marx fala, se interessa no jogo da luta de classe, ele fala sempre, quase sempre, burguesia, não é? Mas quando fala burguesia, não é? Era o sujeito do capital. Hoje não, o capital é um processo sem sujeito. O capital é um processo, ele prescinde de sujeito. É uma engrenagem que se movimenta a si mesma, né? Paga lá alguns funcionários, né, que tocam essa engrenagem maldita, infernal, né? Que é por isso que eu uso mais o termo plutocracia do que burguesia. Mas, seguindo em frente, isso é uma outra questão. Vamos lá. Aí diz assim: não escutamos ainda o ruído dos coveiros que enterram Deus, não sentimos nada da decomposição divina, os deuses também se decompõem. Aí fala assim: Deus morreu. Que em alemão, Gott ist tot. Né? God is dead. Né? Le Dieu est mort. Aí em português, Deus está morto ou Deus morreu. Aí, né? O português tem as suas singularidades. Né? Muito bem. Deus continua morto, Deus permanece morto. Deus morreu e permanece morto. Esse permanecer morto significa dizer, por exemplo, assim, no caso assim, né? Meu filho morreu. Ele permanece morto. Por quê? Permanece morto porque eu sinto ainda, a cada dia, todos os dias, a morte dele. Se fosse assim, meu filho morreu. Então, meu filho morreu e nada disso mais me afeta. Não, não é verdade. A morte do meu filho continua me afetando. Claro que a cada dia de uma forma diferente. Mas permanece essa ausência. Então, isso, ao meu ver, significa: Deus morreu, Deus continua morto. Não um fenômeno que deixou de existir com a sua cessação. Não, Deus continua morto. Ou seja, nós estamos vivendo a morte de Deus. Portanto, isso significa: continua morto. Nós continuamos sob os efeitos da morte de Deus. Ao meu ver, é isso, em última instância, que explica a emergência desse negócio terraplanismo e outras, aparentemente, são, né, barbaridades. Depois eu vou tentar explicar. Esse é meu ponto no final dessa conversa, eu vou tentar explicar. Se vocês tiverem paciência, e eu, vós. Hernani Borges Duarte. Valeu, querido, tamo junto. Valéria London. Ok, Valéria, estamos aqui. Muito bem. Então, vamos dizer, Deus continua morto e nós o matamos. Então, a frase é assim: não sentimos nada da decomposição divina? Sentimos sim. Os deuses também se decompõem. É uma afirmação. Deus morreu, Deus continua morto e nós o matamos. Esse nós o matamos é a história, né? O processo histórico foi de tal ordem que destituiu esse horizonte, esvaziou aquele mar, fez com que o liame que ligava a Terra ao Sol se desfizesse. Nós o matamos. Como nos consolaremos, nós, os assassinos dos assassinos, o maior dos assassinos, que é os que mataram Deus? Como nos consolaremos? Essa é a pergunta. Como vamos lidar com isso? Se o consolo, se a orientação, se o sentido da humanidade, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da espécie, era Deus, na ausência dele, como iremos dar sentido a isso? Como nos consolaremos? Nós, que pusemos e depusemos Deus. O que o mundo possui de mais sagrado e potente perdeu seu sangue sob nossa faca. Caramba, que frase. O que o mundo, vamos botar assim, o que o mundo possuía de mais sagrado e potente perdeu sob o sangue de nossa faca. O que o mundo possuía de mais sagrado e potente perdeu seu sangue sob nossa faca. O que nos limpará deste sangue? Com qual água nos purificaremos? Assim, uma resposta imediata é que, com que água nós nos purificaremos da morte de Deus? A ciência foi uma resposta com a água da ciência.
Não precisamos mais de Deus, porque agora nós temos a ciência que vai nos revelar a verdade das coisas. Se antes Jesus, o Deus cristão, o Deus ocidental, era a verdade, a luz do caminho, a ciência buscou ocupar esse lugar. A verdade, a luz do caminho. Então foi com a água da ciência que tentamos nos purificar pelo assassinato de Deus. Aí seguindo aqui. Porque eu estou lendo e explicando ao mesmo tempo. Né? Que expiações, que jogos sagrados teremos que inventar? Né? Havia jogos sagrados à luz de Deus. Que jogos profanos inventaremos para a morte de Deus? Aí, ou seja, cria um vazio. E esse vazio vai ser preenchido. Eu responderia assim de imediato, viu, Nietzsche? Com o hiperconsumo. O hiperconsumo. Quer dizer, o consumo hoje promete a felicidade que a religião prometia de uma outra forma. Nós e a felicidade, né? A religião dizia assim, não, a felicidade, se você fizer todo um esforço denodado de superação dos pecados, você pode ter uma vida feliz, à semelhança dos santos. Agora, se você não lograr um êxito assim, né, assim, um sucesso tão exitoso como os santos, você estaria destinado, teria a possibilidade de ser feliz para além da morte, né? Então orientava o meu desejo de vida plena, a religião. Na ausência disso, o que orienta o meu desejo de vida plena é o capitalismo do autoconsumo, né? Consumir até, como diria minha mãe, até o CUFA, né? Consumir até o CUFA. E esse até o CUFA nunca se preenche, né? Então, no dia seguinte, mais consumo, mais consumo, mais consumo. Então, essa é a resposta mais imediata e mais grosseira a essa pergunta, né? Ele diz assim, que expiações, que jogos sagrados teremos que inventar? Ou seja, que o espaço, e esse espaço vai ser preenchido. A grandeza desse ato não é muito grande para nós? A grandeza desse ato, a morte de Deus, não é demasiadamente uma tarefa, nos traz um encargo demasiadamente pesado com o qual nós temos que lidar? Não seremos forçados a tornarmos-nos deuses para parecermos, pelo menos, dignos de deuses? Evidentemente, né? Isso é evidente. Quer dizer, com a morte de Deus, há o quê? Uma exacerbação de um impulso presente sempre na cultura do humano, que é do antropocentrismo. Deus sai do centro, colocamos o ser humano no centro. Né? Esse ser humano narcísico, né? Desesperadamente ávido por sucesso, por gratificação, e confunde gratificação com felicidade, que é um escândalo, né? Gratificação e felicidade, Deus do céu. Caramba, mas é o que tem para hoje. Então, não seremos forçados a tornarmos-nos deuses para parecermos, pelo menos, dignos de deuses? Aí vem. Jamais houve ação tão grandiosa, e aqueles que poderão nascer depois de nós pertencerão, por esta ação, a uma história mais alta que o foi até aqui qualquer história. Então, a gente está apontando para um porvir histórico. Depois ele diz também em outras passagens. O porvir histórico é esse, uma nova conjuntura, a qual o ser humano será confrontado com exigências que talvez a humanidade nunca foi confrontada. Com essa perda de referência, com essa quebra de paradigma. Né? O insensato esse, né, que procurava Deus, calou após pronunciar essas palavras e voltou a olhar para os seus ouvintes. Também eles se calaram, como ele e o fitavam com espanto. Então, esse que anuncia a morte de Deus é o Nietzsche, né? E que, de certa maneira, também é Dostoiévski. Né? Talvez um dos temas centrais da literatura do genial russo é a morte de Deus. Né? Então, aquela frase famosa, né? Se Deus morreu, tudo é permitido. Isso é muito mal entendido, ao meu ver. Assim, se Deus morreu, então eu posso matar os outros, eu posso me encher de sorvete, de chocolate, eu posso ter todas as mulheres que desejo, eu posso ter todas as formas de sexualidade. Tá, ok, também pode ser isso. Mas é sobretudo o seguinte, se Deus morreu, tudo é permitido, significa dizer, com a morte de Deus, a tábua de valores se
complica. É como se o jogo moral fosse zerado. E não é possível viver sem uma referência, sem uma tábua de valores. Só que a tábua de valores que vigorou na cristandade é uma tábua de valores que orientada por um princípio universal. Esse é o meu ponto. A morte de Deus destitui a universalidade de sua potência organizadora de sentido. De novo, a morte de Deus destitui a universalidade da sua potência instituidora de sentido. Continuamos, claro, produzindo sentidos, porque não é possível viver sem sentido, mas esses sentidos instituídos a partir da morte de Deus não se referem mais ao universal. Essa é a nossa conjuntura. É isso, ao meu ver, o traço central é esse traço, a ausência de um universal que organiza a produção de sentido. É isso que está por trás de todo um conjunto de fenômenos da nossa contemporaneidade. Narrativas em disputa, crise de representação, o retorno de teorias tidas como as mais duras, por exemplo, terraplanismo, os lugares de fala, as lutas identitárias, as fake news, o pós-verdade, todos os fenômenos que, em geral, nós atribuímos suas causas a uma estupidez, a uma imbecilidade. Claro, também tem isso, mas o centro da questão é esse. Daí a minha discordância com o que o Gustavo Gili postou, de que esses absurdos de terraplanismo se devia a uma falência, a uma debilidade da nossa educação também, sim, mas, sobretudo, isso porque Deus morreu. O que significa dizer? Que na vigência de Deus, ou seja, do universal, que já foi filosófico, né? Esse universal já teve a forma da verdade filosófica, perseguida pelos filósofos. Num segundo momento da história do universal, ele teve a forma do Deus cristão. No terceiro momento, ele teve esse universal a forma da verdade científica. Esses três momentos do universal, eles, de certa maneira, concluem essa história, concluem o seu processo, esgotam o seu poder criativo com o que o Nietzsche chama de morte de Deus. Quer dizer, não iremos daqui para frente, teremos muita dificuldade de referenciar as nossas narrativas, nossas compreensões de mundo, a nossa tábua de valores a um universal com validade para todos, diacrônica e sincronicamente, ou seja, para todos no mesmo tempo e para todos através da escola. A morte de Deus significa isso, a dificuldade crescente de lançarmos mão desse princípio universal. Então isso é uma extraordinária e talvez a mais profunda quebra de paradigma de que nós temos notícia no Ocidente. A morte de Deus é um fenômeno desse sentido. Bel Ramos, beijinho. Fernando Domingos, estamos juntos. Deixa eu só continuar aqui para acabar, que estamos quase acabando aqui essa passagem brilhante. Então, insensato, esse que anuncia a morte de Deus, né? Que a morte de Deus depois de procurar, ele procurou e não achou. E ele, de certa maneira, escarnecia. Deve escarnecer? Será que é isso? Ele sente-se assim, muito desconfortado diante desse olhar dos ateus. Os ateus não estão compreendendo a morte de Deus. Os ateus não compreendem a gravidade da morte de Deus. O Nietzsche é muito claro quanto a isso. Muito claro também não é assim, né? Porque o Nietzsche nunca é muito claro. Mas podemos ver nisso em Nietzsche. Os ateus, que eles chamam dos últimos homens, não compreendem a gravidade, o sentido da morte de Deus. Eles gozam com a morte de Deus ingenuamente, tolamente. E essa tolice do gozo pela morte de Deus está em Dostoiévski. Né? Aí você tem o ateu que goza tolamente pela morte de Deus e o que se desespera profundamente pela morte de Deus. São os dois personagens emblemáticos da literatura, podemos dizer assim, o Lukács chamava da literatura épica do Dostoiévski, né? Não é à toa que o Nietzsche achou em Dostoiévski a sua alma gêmea, alguma coisa assim, o seu consanguíneo, né? Como se tivesse o mesmo sangue. Dostoiévski e Spinoza, não sem razão. Muito bem, então seguindo aqui, só para ser rapidinho, gente. O insensato, esse que anunciou isso, né, calou após pronunciar essas palavras e voltou a olhar para os seus ouvintes. Também eles se calavam. E como ele, então a audiência também se calou. Atirou finalmente a lanterna ao chão
de tal modo que se espatifou, apagando-se. Chegou muito cedo, disse então, meu tempo não é chegado. Ele se desvencilha da lanterna, não vai procurar mais Deus e diz, eu cheguei muito cedo. Esse é o Nietzsche, eu cheguei muito cedo para anunciar a morte de Deus. A morte de Deus dá apenas os seus primeiros vagidos. O Nietzsche diz em outra passagem, eu não falo para os ouvidos contemporâneos, porque o ser humano só tem ouvido para aquilo do que ele tem experiência. O Nietzsche tinha experiência da morte de Deus porque ele é um gênio. Os seus contemporâneos, na mediocridade, né? Nós todos, falo por mim, estamos no nível da mediocridade, do médio, né? Então, no médio não se percebia ainda a morte de Deus, os seus efeitos. Quer dizer, eu falo para daqui a 200 anos. Haverá um tempo, a gente diz, haverá um tempo em que eu serei estudado na universidade. O Nietzsche vendia 18 livros no tempo dele, né? Os livros que ele publicou, 18 e 20, os amigos compravam, eram ilustríssimo desconhecido. Ele diz, porque as pessoas não têm ouvido para o que eu digo, porque só temos ouvido para o que vivemos. Nietzsche viveu a morte de Deus. E não a viveu como um ateu tolo. E também não como um desesperado dostoiévskiano. Ele tentou viver a morte de Deus na serenidade, na máxima serenidade possível, e buscou encontrar como seria possível ser sereno diante da morte de Deus. É como dizer assim, como eu poderia ser sereno diante da morte do meu filho. Algo dessa ordem, não da ordem, uma ordem distante. Então, você tem que encontrar a serenidade diante da morte de um filho, é possível. Mas onde está esse lugar onde é possível? Então, nós podemos dizer que a filosofia do Nietzsche, em boa parte, é uma tentativa de apontar para este lugar, onde possamos viver serenamente a morte de Deus. Sereno aqui não significa dizer abulicamente, sem vontade, budisticamente, nesse sentido assim, vulgar da palavra, da imagem de Buda, dentro do budismo. Não é? Sereno é o seguinte, enfrentando a questão na sua densidade, mas sem ser derrotado por ela e sem iludi-la, ou seja, iludir, sair, fugir. O ateu seria aquele que foge da questão. E o Dostoiévski é aquele que afunda na questão. Né? Diante dessa polaridade, um lugar sereno que toma para si toda a dramaticidade da questão e tenta transmutá-la como ética. Ética no sentido de construção de uma subjetividade cada vez mais potente. Tá certo? Bonito isso, né? Eu acho. Então, onde é que eu estava? Falo pra caramba, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, deixa eu ver. Heloísa Rodrigues está assistindo. Quem mais? Marquinhos. Tamo junto, querido. Muito bem, então onde eu estava? Aí ele diz assim, né? Então ele jogou a lanterna fora e disse, chego muito cedo, meu tempo não é chegado. Hoje nós temos uma audiência muito mais favorável, mais amigável para ouvir isso do que os contemporâneos, porque hoje nós estamos vivendo sobre a égide da quebra do paradigma. Por isso que tudo é possível ser dito. Né? Deixa eu acabar para a gente voltar ao tema da nossa conversa. Então, diz assim, é preciso essa imagem linda. Este evento enorme está a caminho, aproxima-se e não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O evento da morte de Deus. Aí ele fala assim, a imagem. É preciso tempo para o relâmpago e o raio. É preciso tempo para a luz dos astros. É preciso tempo para as ações, mesmo quando foram efetuadas, serem vistas e entendidas. Lindo isso, né? Ou seja, tem o raio, e o trovão chega depois, né? Tem a estrela no seu fulgor e a luz da estrela chega depois. O Nietzsche essa fala da morte de Deus não é o trovão, é o relâmpago. Nós estamos agora ouvindo o trovão e vivendo o trovão, atordoado por esse trovão. Linda essa imagem também, né? É gênio, né? Esta ação está ainda mais longe deles,
que os astros mais distantes, e todavia foram eles que o cometeram. Nós produzimos o relâmpago, mas não ouvimos o trovão, abestados que nós somos. Os abestados provocam o raio, mas só vão tomar consciência do raio que provocaram quando escutarem o trovão, porque nós somos abestados. Abestado é o homem do senso comum, onde todos nós nos encontramos. O problema é estar no senso comum. O problema é permanecer o tempo todo no senso comum. Esse é o problema. Permanecer o tempo todo. Ter uma sensibilidade de senso comum, uma visão de senso comum, afetos de senso comum, relações amorosas e sexuais de senso comum, relações políticas de senso comum, relações estéticas de senso comum. Esse é o problema. Não é? Se a gente puder sair, eventualmente, em busca de uma relação afetiva fora do senso comum, de uma relação política fora do senso comum, de uma potência cognitiva fora do senso comum, depois a gente volta para o senso comum, porque é o nosso lugar. O problema não é estar no senso comum, é limitar-se a ele. E existe. Só um minutinho aqui. Ana Jacinto, te ligo em instantes, tá, querida? Beijinho. Viu, gente? Então, o que eu estava? Senso comum, né? Então, quais seriam as vias de fuga, as linhas de fuga do senso comum? Diversas. A filosofia é uma delas. A arte, uma certa religião, né? Uma certa psicologia, uma certa tensão política. São diversos caminhos, né? Tebas tem sete portas, né? De saída e de entrada. Muito bem, então, aqui, última frase. Conta-se ainda que este louco penetrou, nesse mesmo dia, em diferentes igrejas e entoou o seu Requiem Aeternum Deo. Expulso e interrogado, não cessou de responder a mesma coisa. De que servem essas igrejas se são tumbas e monumentos de Deus? Isso é belíssimo, né? Então, as igrejas são túmulos do Deus morto. Isso significa dizer que a religião perdeu sentido para os seres humanos? Não. O que, a meu ver, o que isso quer dizer é que a religião vai ter que se reinventar. E algumas iniciativas nessa direção estão em curso. Mas isso é uma outra questão. Então, voltando aqui. Então, o que eu digo? Meu ponto. Por que nós encontramos pessoas professando doutrinas e crenças que há 30, 40 anos seriam absurdas, como o terraplanismo, a revolta contra a vacina e questionamento de certos princípios científicos que pareciam estabelecidos, revisões históricas as mais, vamos dizer assim, heterodoxas, para usar um termo, né? Em relação à escravidão, em relação ao nazismo, em relação ao holocausto, em relação tudo aquilo que parecia pacificado, não é? Tudo aquilo que era sólido, que tornou-se sólido, tudo se desmancha no ar. Então, por que isso? Por que pessoas razoáveis? Isso não pode. Alguns explicam assim pela estupidez. Eu não vou por esse caminho. Claro que há muita estupidez nisso, mas eu acho que não é na estupidez e nem na deficiência do ensino que isso lança as suas raízes mais profundas. Ao meu ver, isso lança a raiz mais profunda na morte de Deus. Não é? Quando Marx diz assim, tudo que é sólido, Marx e Engels, desmancha no ar, o que havia de mais sólido era Deus, a ideia de Deus, que se desmanchou no ar. Então, Nietzsche e Marx estão falando, cada um ao seu modo, cada um desde a sua perspectiva, de um fenômeno que veio para ficar e constitui a nossa contemporaneidade, que é a quebra de paradigma, a ausência de paradigma. Porque cada sentido só não tem sentido em si, cada sentido só tem sentido porque se remete a um sentido mais geral. Cada fala humana, cada declaração não tem sentido em si. Cada declaração humana, cada fala humana, cada sentido humano não tem sentido em si, e o seu sentido depende de um sentido, de uma fala, de uma compreensão que está anterior a ela, calcionando-a. Não é? Então, muito bem. Então, a ciência, quando a gente vê o paradigma do novo Deus da modernidade, que não era mais o Deus cristão, e sim a ciência, tudo adquiria
toda a declaração acerca da realidade das coisas adquiria a sua legitimidade à luz desse universal que era a ciência. Com a morte de Deus, essa referência à ciência passa a ser a referência para quem tem a ciência como referência. A quebra do paradigma, a morte de Deus, significa que esse paradigma não é mais hegemônico, ele permanece existindo, mas como um paradigma dentre outros. Esse sujeito que fala que a Terra é plana nos parece absurdo. Por quê? Não porque é um absurdo em geral, porque não existe absurdo em geral. Não existe o absurdo em geral. Não existe o óbvio em geral. Os absurdos e os óbvios são construções históricas. Nós construímos, na nossa modernidade, o óbvio como a verdade da ciência. O horizonte último de referendo das declarações, das afirmações sobre o real, a verdade da ciência. Mas com a morte de Deus significa dizer que essa referência deixou de ser referência de império universal. É uma referência de império relativo. Aqueles que têm a ciência como referência. Então, esse que diz que a Terra é plana, diz assim, essa referência, essa afirmação, como nós devemos entender isso? Esse que diz que a Terra é plana é absurda para quem tem a ciência como referência. Que é o meu caso, por exemplo. Mas ela não é absurda em si, porque não tem absurdo em si. Esse que diz isso não se referencia na ciência. Ele se referencia na Bíblia. Que para ele tem um peso calcionador da mesma dimensão que a ciência tem peso calcionador para a gente. Esse é o relativismo implícito na pós-modernidade e decorrente direto da morte de Deus. Significa dizer o quê? E daí todos os demais fenômenos podem ser entendidos nessa mesma clave. Por exemplo, na luta da esquerda, os lugares de fala. Eles não mais, as lutas identitárias, não se referenciam numa universal, porque esse universal para eles não faz sentido. Porque Deus morreu. Se referencia o quê? Na realidade da sua própria existência de oprimido. Esse é o universal ad hoc, digamos assim, que orienta a sua prática. E nós, né, no velho marxismo, não, que era uma universalidade da luta de classe, da história tem um sentido, dizemos assim, não, mas essa luta, identitária, ao não se referir ao universal, ela é uma luta pequena, uma luta equivocada, é uma luta que, em última instância, não questiona os fundamentos do capital, né? Eu disse, não, mas esse não é meu horizonte, meu horizonte é um horizonte, né, do possível, da minha existência. Com a morte de Deus, cada narrativa, a guerra de narrativas também é típica da morte de Deus, é efeito da morte de Deus. Cada narrativa aponta a sua própria medida de validação. Cada narrativa, cada experiência da luta identitárias, dos terraplanismos, cada narrativa apresenta a sua própria medida e só admite ser julgada por ela. Cada narrativa, ao apresentar a sua própria medida de validação, rejeita como imperialismo, como autoritarismo, uma medida que lhe seja estranha. Isso é democracia, nós não lutamos por isso. Então, a democracia também está, né, com o seu relativismo implícito, com a sua liberdade de expressão, com a sua liberdade de crença, ela é um efeito da morte de Deus. O Nietzsche apontou para isso. Nós lutamos para isso. Por isso que nós somos assassinos da morte de Deus. Nós lutamos para isso. Nós lutamos por democracia, por liberdade de expressão, por liberdade de crença, por liberdade de não crença. Então, nesse momento, no auge, naquilo que os contemporâneos de Nietzsche não tinham ouvido para ouvir e olhos para ver, ele já tinha, por ser gênio, onde tudo que era sólido desmanchou no ar, nós nos estamos confrontando o quê? Com o niilismo, com a relativização de valores. Se não há uma escala de valores, todos os valores têm o mesmo valor. Se todos os valores têm o mesmo valor, nada tem valor. A ciência tem o mesmo valor da religião. Essa afirmação de que a Terra é plana, portanto, deriva daí, sobretudo. Né? Muito bem. Então, por isso que eu acho que é equivocada entender todas as manifestações, fake news, né? O fake news, o que é fake news? Se na campanha do Brexit e do Trump, né, que era uma campanha assim,
também voltada, assim, muito claramente voltada contra as grandes corporações de mídia, que diziam o seguinte: se a mídia inventa a realidade, nós podemos inventar também, nós estamos no direito democrático de inventar a realidade. Se eles mentem, nós podemos mentir. Toda notícia, de certa maneira, é fake, por ser produção a partir de interesses perspectivos. Então a gente vai assumir também. Então, fake news não é o outro do news, é a sua exacerbação. O fake news é a exacerbação da news produzida pelas grandes corporações. Não é uma mudança por intensidade e não por diferença, desde a origem. Entende o que eu estou dizendo? Então, fake news, não é que instaurou a pós-verdade, essa palavra post-truth, né? Post-truth, foi dicionarizada lá acho que há uns 4 anos atrás, pelo dicionário Oxford, porque virou um fenômeno, né? Um fenômeno social que mereceu ser dicionarizado. Por quê? Porque é uma experiência que nós temos, pós-verdade. A verdade não tem mais valor de hegemonização das consciências, porque a verdade é universal e o universal se esfacelou no lugar do esfacelamento, do universal esfacelado, o multiculturalismo, as literaturas de gênero pós-colonial, não é? As expressões, não é? Sexualidade. Você não é mais um ser humano abstrato. Você é gay, você é preto, você é mulato, você é africano, você é afrodescendente, você é eurasiano, são as inscrições. Né? Nós somos tomados, cada um, pelas suas inscrições, não pela sua prestação. Né? O ideal iluminista está sucumbindo diante do ideal romântico, né? Que privilegia o que? O ser humano, as suas inscrições. Por quê? Para o romantismo, diferentemente do humanismo, se você vai destituindo o ser humano das suas vamos dizer assim, inscrições, não é? Sobra o quê? Um ser humano abstrato. Para o iluminismo, era o contrário. Destituir o ser humano das suas inscrições para sobrar o quê? O verdadeiro ser humano. A verdade do ser humano, o abstrato. Nesse embate, não é? Entre, por exemplo assim, iluminismo e romantismo, o iluminismo venceu, né? No primeiro momento com a burguesia e agora com o capitalismo financeirizado, né? Globalizado, ao retorno do recalcado, que é o romantismo. Né? A morte de Deus, as suas inscrições. Né? Acho que é isso que se deve, em última instância, o fato de pessoas se sentirem confortáveis em proclamar o terraplanismo, por exemplo, né? Sem se sentir pejo, porque eles não percebem, eles não se sentem submetidos ao paradigma da ciência. A ciência é mais um. A religião, né? As tradições, as modernidades, são tudo narrativas em disputa. Esse é o nosso horizonte. E isso, a meu ver, veio para ficar. Como lidar com isso? Como atuar nessa conjuntura? Aí seria questão para um outro vídeo, tá? Espero que tenha sido, de alguma forma, útil. Beijinho, abraço. Tamo juntos.